Olá pessoal, muito boa noite. Prazer estar aqui com vocês novamente, né? Mais um bate-papo aí essa noite. Bárbara está presente, a Cláudia, a Ingrid, Celeste. Isso aí, pessoal. Prazer ter vocês aqui para falar hoje sobre exames cardiovasculares, né? Um motivo de muita satisfação, muito orgulho, esse tema que é o meu dia a dia, né? Os exames do coração, exames dos vasos sanguíneos. Eu vou deixar os comentários abertos aí para vocês, que eu quero que vocês me mandem as dúvidas aí que vocês tiverem sobre os exames cardiovasculares, que a ideia hoje é eu falar algumas coisas a respeito disso, mas também ouvir quais são as demandas de vocês, né? Isso acontece com bastante frequência lá na clínica, em que as pessoas às vezes chegam lá, mas para que serve esse exame, doutor? E é justamente isso que eu vou comentar com todos vocês aí, pessoal. Vou dar mais um tempinho aí para o pessoal ir entrando, né? Enquanto isso, vou me apresentar aí para quem não me conhece, né? Eu sou o James Fracasso, eu sou médico cardiologista, ecocardiografista, faço ecografia vascular lá na Cordial Exames, né? Do feto, de crianças e de adultos, né? Faço isso desde 2007 aqui em Santa Cruz, desde 2013 na Cordial. Temos 8 anos de clínica aí completados recentemente. Estamos no Setembro Vermelho, um mês de conscientização, de orientação e de prevenção das doenças cardiovasculares. Um mês que a gente tomou para nós, né, como Setembro Vermelho, já que existe o Outubro Rosa, o Novembro Azul. Vamos falar também das doenças cardiovasculares e esse mês com uma série de programações aí da clínica, com as lives, com conteúdo compartilhado, com a nossa live aí da semana passada no Portal Gás, com o Dia Cordial. Então hoje já vou dar seguimento aí para nós conversarmos um pouquinho então sobre os exames cardiovasculares. Bom, então assim, quando que começa essa história dos exames cardiovasculares? Como é que as pessoas têm que fazer um exame cardiovascular? Bem rapidinho, o paciente ou a pessoa quer fazer um check-up ou está sentindo alguma coisa e vai consultar com o seu médico, né? Ao consultar com o seu médico, quer ele seja clínico geral ou eventualmente um cardiologista, ele vai fazer uma entrevista do paciente coletando várias informações e essas informações aliadas ao exame físico, que é o exame que o médico faz, escutando o coração, verificando a pressão, contando os batimentos cardíacos, palpando os pulsos, né? Com essa entrevista, com essa consulta médica, nós colocamos em scores de risco para problemas cardiovasculares, né? Quando a gente coloca nesses scores de risco, o indivíduo sai lá, geralmente com baixo, médio ou alto risco de ter um evento cardiovascular. Nos pacientes de médio e alto risco, fica fácil, a gente tem que procurar fazer algumas triagens, desde exames laboratoriais até exames cardiológicos mais sofisticados, para ver se aquela pessoa tem um problema cardiovascular ameaçador à sua vida, né? Quando a pessoa ela está no grupo de baixo risco, a gente não precisa fazer um check-up às vezes tão completo, basta fazer algumas orientações reforçando um estilo de vida saudável e fazer alguns exames básicos, né? Então, em linhas gerais, eu vou passar para vocês assim quais são os exames, quais são as considerações que os médicos fazem quando um paciente chega lá para fazer então essa avaliação cardiológica, né? Vamos pensar assim, se o paciente não tem sintomas e ele está lá então para ser submetido a uma avaliação de check-up de rotina. Ao colocar o paciente nesses scores de risco depois da entrevista médica, provavelmente o seu médico vai lhe solicitar uma bateria de exames laboratoriais para saber como está o seu organismo. Veja bem, esses exames não precisam ser feitos anualmente. Muito dessa conduta é individualizada para cada paciente, dependendo dos scores de risco das próximas consultas ou mesmo do que a gente descobre depois de conversar com o paciente mais para frente, né? Vou saudando aí meus amigos, ó Gilmar,
né? O André Moreira aí, pessoal, muito bem-vindos, né? Me escutem um pouquinho que tem bastante coisa legal para a gente conversar. Então, eu estava falando dos exames laboratoriais, né? Pessoal, então, quando que eu vou fazer uma triagem de saúde do paciente, tem alguns exames básicos que o médico solicita, né? É um hemograma sanguíneo que vai dar noção das células do sangue, eritrócitos, para ver se a pessoa tem anemia, as células de defesa, os leucócitos e os níveis de plaquetas. Pois fazemos também o exame dos rins, a creatinina, que é tudo exame de sangue, gente, função renal. Podemos fazer um exame da função do fígado, TGO, TGP, que é uma enzima de lesão hepatocelular e que nos ajuda também nesse diagnóstico. Seguimos, além disso, para outros exames, como, por exemplo, os níveis de glicose do sangue e um exame muito interessante que é a hemoglobina glicada, que reflete os níveis de glicose no sangue dos últimos 3 meses. É como se fosse feito uma glicose todo santo dia de manhã e feito um balanço dos últimos 90 dias e esse valor é plotado em percentual. Então ele não dá só a minha glicose de jejum e dá todos os valores dos últimos 90 dias, uma média deles, né? Além da glicose e da hemoglobina glicada, o perfil do colesterol. Normalmente o seu médico vai solicitar colesterol total, colesterol HDL, triglicerídeos, né? E o LDL, que é o colesterol ruim, a gente aplica ele numa fórmula. Então tem um segredinho aí que os médicos, né, em vez de dosar ele lá no laboratório, a gente faz uma conta matemática que eu vou passar agora para vocês saberem, ó. Então vocês vão pegar o valor do colesterol total e diminuir os níveis de HDL, e aí a gente vai diminuir de uma equação ainda, que são os triglicerídeos divididos por 5. Então vamos supor que o triglicerídeos deu 100, né? A gente divide esse valor por 5, deu 20, a gente vai fazer colesterol total menos o HDL menos 20. E isso vai dar o valor do LDL, que é o colesterol ruim, o colesterol aterogênico, né? Níveis maiores que 130, classicamente, são muito ruins. Cada vez mais esse valor vem baixando. Bom, além disso, nos exames de sangue, é importante a gente fazer mais um exame, que é o exame do PCR ultrassensível, pessoal. Então, na live do dia 2 de setembro, eu comentei isso com vocês, que para acumular placas de gordura, de aterosclerose nas artérias, nós temos 2 componentes, colesterol e inflamação, principalmente. Claro que esse acúmulo é multifatorial. Essas duas situações, né, inflamação e colesterol, elas podem ser medidas no sangue, falei do colesterol, e a PCR ultrassensível, ela é capaz de aferir os níveis de inflamação do endotélio. Então, toda vez que a gente dosar essa PCR, eu sei se o meu endotélio está inflamado ou não. A gente tem que ter um pouco de cuidado na interpretação desse exame, porque qualquer coisa inflamada no nosso organismo altera a PCR. Até uma unha encravada, né, vai alterar essa PCR, e esse resultado vem lá como risco cardiovascular baixo, médio ou alto. Então prestem atenção se vocês realizaram esse exame, perfil lipídico e colesterol, perfil lipídico com o colesterol LDL e também o exame da PCR é muito útil. Bom, passando agora para os exames cardiovasculares propriamente ditos, pessoal. Quando que a gente faz determinado exame e para que ele serve? O exame mais tradicional que todos vocês devem saber e muitos já devem ter feito alguma vez é o eletrocardiograma, que é aquele exame dos ganchinhos no peito, nos braços e nas pernas. Com esses ganchinhos, o eletrocardiograma consegue plotar em gráfico uma parte da corrente elétrica que transita pelo nosso peito e pelo nosso coração. E essa captura gráfica, ela vai aparecer como uns aramezinhos farpados, né, no papel, assim. Alguns para cima, alguns para baixo.
e com esse traçado a gente consegue fazer a identificação de uma série de situações. Primeiro, a gente identifica o ritmo do coração, se ele é regular ou se tem alguma arritmia. A frequência do coração, vejam bem, a frequência normal do adulto é de 50 a 100 batimentos por minuto. Se nós também podemos identificar se o coração tem algum distúrbio de condução, se tem alguma parte da fiação elétrica do coração que não está conduzindo adequadamente. Podemos ter inferência do tamanho do coração através do eletrocardiograma. E, finalmente, nós podemos ter uma noção se tem algum grau de isquemia no coração através dos traçados ali do eletro. Essa isquemia do eletrocardiograma, ela não é tão fácil de ser detectada e também nem tão fácil de acontecer. Porque toda vez, para a gente ter uma isquemia, essa placa deve ter crescido e atingido um tamanho maior que 70% de entupimento da luz do vaso, do cano, né? Do diâmetro do vaso. Tem que ter mais de 70% de obstrução. Tendo essa obstrução do vaso, pode gerar isquemia no eletrocardiograma. E também a gente pode detectar sequelas de pacientes que já tiveram problemas, infarto e outras coisas. Tá? Pessoal, sobre eletrocardiograma é isso aí. Quem está assistindo a live aí, aproveita para disparar para os seus amigos aí através do aviãozinho. Para quem puder assistir aí hoje, bem legal, né? Falar sobre esses exames cardiovasculares. Eu estou à disposição aí, pessoal, para receber perguntas de vocês. Mandem aí perguntas nos comentários. Qualquer dúvida sobre exames cardiovasculares, aproveitem que eu estou à disposição. Bom, falei de eletro, né? Quando que eu preciso fazer o eletro? Então, arritmias, dor no peito, avaliação inicial do paciente hipertenso, algum sintoma de falta de ar, ele é o exame inicial de triagem. Um exame normal do eletrocardiograma, doutor, exclui que eu tenho problemas cardíacos? Não, não exclui. Um eletro alterado indica que eu estou com problemas, doutor? Provavelmente alguma coisa vai indicar, mas nós também temos os falso positivos, né, gente? Então, às vezes o eletro está alterado e a gente vai para um exame mais sofisticado e dá tudo bem. Depois, então, para esclarecer também esses achados do eletrocardiograma, nos pacientes que têm pressão alta, nos pacientes que têm sopro, que é um chiado aqui, né? O que é o sopro? É outra coisa que as pessoas me perguntam, né? O sopro nada mais é que um chiado. Quando a gente examina o coração, a gente escuta esse som, que é característico, e ele pode indicar coisas normais ou coisas anormais, né? Doenças. Então, o sopro desde uma anemia, uma febre, principalmente em crianças pequenas, pode cursar com sopro. Um sopro inocente, que é apenas a aceleração do fluxo sanguíneo, também muito comum em crianças e adolescentes, a gente diz de sopro inocente. Uma válvula que não consegue abrir adequadamente ou fechar adequadamente também dá sopro. E quando a gente tem um buraquinho entre as cavidades do coração, eu também posso escutar um chiado característico. Para esclarecer o que é esse chiado, para esclarecer as alterações do eletrocardiograma, para avaliar o paciente hipertenso, para avaliar o paciente que está com dor no peito, para avaliar se a pessoa tem falta de ar, para avaliar arritmias cardíacas já estabelecidas, nós temos um exame muito importante que é o meu dia a dia, que é o ecocardiograma transtorácico. Tá, pessoal? O ecocardiograma transtorácico, a gente coloca um gelzinho no peito, em alguns locais específicos, e através de um equipamento de ultrassom que emite uma onda sonora que o nosso ouvido não consegue captar, a gente consegue que o computador transforma isso em sinais gráficos, né? E que a gente consegue visualizar através do ultrassom o coração. Medir o coração, ver as artérias que chegam e que saem do coração, ver o funcionamento das válvulas, ver a contração e relaxamento do coração.
ver as artérias que saem do coração, as veias que chegam, todas essas estruturas que compõem o coração e os vasos ao redor dele. Isso daí permite que o médico faça o diagnóstico de uma enormidade de doenças cardiovasculares. Por exemplo, estenose de válvulas, insuficiência de válvulas, os buraquinhos de dentro do coração, uma insuficiência cardíaca por falta de contração do coração ou por falta de relaxamento do coração. Existem os dois modos, né? Eu não preciso ter um coração muito grande e fraco para ter insuficiência cardíaca. Às vezes o meu coração não relaxa e isso também dá falta de ar. Eu consigo ter uma inferência também de que a gente possa ter placas de gordura na aorta ascendente ali, e isso tem 90% de chance de ter placa também nas artérias coronárias. Então, pessoal, muita coisa dá para a gente ver no teste do ecocardiograma transtorácico, tá? A Janice me mandou uma dúvida aqui, eu já vou aproveitar para responder ela, porque é muito interessante, ó. Talvez é o caso dela. Isquemia no exame de esteira pode ser falso positivo? Ecodoppler e outros exames normais, não sinto nada. Janice, essa tua pergunta é excelente, tá? Me permite fazer muitos comentários, mas eu vou tentar ser bem objetivo. Sim, pode ser um falso positivo. O teste ergométrico, ele tem essa situação de ser falso positivo. O que é isso? Ele dá alterado, mas a pessoa não tem isquemia, não tem entupimento das artérias. Ele é muito mais provável de ser falso positivo em mulheres jovens, né? E homens jovens também têm essa possibilidade. Por que isso pode acontecer, né? A gente tem algumas pessoas com uma descarga adrenérgica mais intensa que toda vez que vai fazer o exame do exercício físico altera a repolarização do ventrículo e isso aparece no eletrocardiograma. Por isso que o seu médico, provavelmente, Anice, lançou mão de outros exames, por exemplo, o ecodoppler das carótidas, que eu também falei na live do dia 2 de setembro, que está muito boa, recomendo que vocês capturem ela lá no Instagram, do perfil @cordialexames do Instagram ou do Facebook, né, gente? Ou ainda o eco de aorta abdominal, ilíacas e femorais. Então, se não tem nenhuma placa de aterosclerose nesses territórios, é improvável que a pessoa tenha placas no coração e que essas placas possam estar dando obstrução, tá? Em pacientes jovens, mulheres jovens, a gente tem que excluir que ela tem alguma anomalia coronariana congênita, né? Então existem exames que também fazem essa triagem. O fato de você não sentir nada, Janice, é muito bom. Então isso significa que você não tem nenhuma repercussão de mesmo se tivesse alguma coisinha congênito que não confere maior risco, o exame então, mesmo dando positivo, você pode ficar tranquila. Se você tem perfil do colesterol normal, a PCR normal, a glicose normal, então acho que é bem sossegado aí e fazer o acompanhamento periódico, né? Então, por que a gente faz o teste ergométrico? Já vou passar para o teste ergométrico aqui então, gente. Se ele tem essa possibilidade do falso positivo. O teste ergométrico é um exame excelente, é a avaliação do coração sob esforço. Então, às vezes, o meu ecocardiograma lá em repouso dá tudo bem. Quando eu provoco o coração numa medida de esforço físico, por exemplo, a gente começa a ter alterações no traçado do eletrocardiograma, que podem me indicar uma isquemia, uma insuficiência cardíaca ao esforço, uma hiperreatividade pulmonar ao esforço e cursar com hipertensão pulmonar, uma dificuldade no relaxamento do coração que acontece só sob esforço, é uma entidade chamada insuficiência cardíaca diastólica, com fração de ejeção preservada, né? Um nome pomposo aí.
Mas essas coisas aparecem no teste ergométrico. Ele nos dá uma noção de como a pressão se comporta no esforço, se existem arritmias, extrasístoles, outros tipos de arritmia com o esforço. Então, é um exame que também pode nos orientar como fazer a atividade física, quanto de exercício eu posso fazer com segurança. Então, o teste ergométrico tem dessas particularidades. E toda vez que eu tiver uma obstrução coronariana com mais de 70% de obstrução, ele vai acusar isquemia, o teste ergométrico, em um percentual bem grande dos casos, tá? Por que que ele dá essa repercussão hemodinâmica só com 70%? Porque antes, com menos entupimento da luz do vaso, não chega a apresentar a falta de sangue no coração. Então eu tenho que ter pelo menos 70% de obstrução. Por isso que nós lançamos mãos de outros exames, como o ecodoppler de carótidas e aorta, tentando encontrar as placas antes que deu o problema, né? Lá precocemente. Janice escreveu aqui que ela optou pelo ecocardiograma de estresse sem ser farmacológico, que é o ecocardiograma de estresse físico, que a gente faz lá na Cordial também. Nós realizamos o ecocardiograma de estresse físico de duas formas, ou com a pessoa caminhando na esteira e depois monitoriza o coração no esforço máximo, ou com a pessoa pedalando numa ciclomaca, que é uma maca bem moderna que a gente tem lá, toda eletrônica, elétrica, hidráulica, que ela inclina a pessoa fica praticamente sentada, semi-sentada e pedalando. E aí, com isso, faz o esforço físico e a gente vê se altera o ecocardiograma. Então, as alterações que acontecem no eletrocardiograma, elas não são reprodutíveis no ecocardiograma, e assim a gente estabelece o diagnóstico de falso positivo. Muito bem, Janice, era um dos tópicos que eu ia falar, ecocardiograma de estresse. Temos o físico e o farmacológico. Em pessoas que não conseguem pedalar, que têm alguma limitação de movimento, que não atingem a frequência cardíaca, essa é uma complicação, às vezes, do teste ergométrico, que a pessoa não consegue atingir a frequência cardíaca suficiente para a gente ter uma boa avaliação, né? Para ter provocado o coração de forma suficiente. A gente acaba, então, fazendo o exame com estresse farmacológico. E lá na Cordial a gente tem 2 remédios que a gente utiliza, a dobutamina e o dipiridamol, dependendo de cada paciente, visando a segurança do paciente, né? Tem algumas situações especiais para cada um. Nós pegamos fluxo em artéria coronária, nós realizamos a pesquisa do cálcio no coração. Nossos exames de eco de estresse são bem completinhos lá e tem essa utilidade do teste ergométrico de avaliar a presença de isquemia nas artérias do coração. Pessoal, tem bastante gente já aí online, vão mandando comentários aí se vocês têm alguma dúvida sobre exames cardiovasculares. A Janice já participou aí, eu estou aberto aos comentários de vocês aí, de dúvidas que vocês tiverem sobre exames, mandem para mim aí nos comentários que eu faço aí a resposta, tá? Dr. Thiago Fortuna tá online aí, minha mamãe também me prestigiando, bem-vinda aí, né? Tá passando um aperto, né? Mas vamos lá, isso aí. Janice, atendemos Unimed também, sim. Vamos lá, pessoal, eu vou adiante aqui para nós conseguirmos gerar conteúdo para vocês, tá? Ecocardiograma transesofágico, pessoal. As pessoas me perguntam para que serve esse exame aí, né? Nós temos lá na Cordial o ecocardiograma, tanto quanto o transtorácico, o 2D, o bidimensional e o tridimensional. Amanhã eu vou colocar no Instagram da Cordial aí umas imagens de um exame muito legal que eu fiz de 2 próteses cardíacas visualizadas ao ecocardiograma tridimensional. É a visão de como é dentro do coração, uma visão linda aí de se ver que até as pessoas leigas conseguem entender. Por que realizamos o ecocardiograma transesofágico, pessoal? Existem algumas indicações bem, como eu posso dizer, primordiais.
Quando a gente não consegue avaliar adequadamente alguma estrutura cardíaca através do exame por fora do peito, pela ecocardiografia transtorácica habitual, nós temos essa indicação. Pode acontecer em pessoas que fizeram cirurgias pulmonares, de retirada de pulmão. Na verdade, eu tenho um caso que eu não consegui fazer uma ecocardiografia transtorácica. A pessoa tinha uma pneumectomia, tinha tirado um pulmão e o coração dela estava totalmente desviado e foi impossível praticamente de fazer o exame. Quando que nós temos problemas em válvulas cardíacas, especialmente a válvula mitral, o ecocardiograma transesofágico pode ajudar bastante. Quando os pacientes têm próteses cardíacas artificiais, biológicas ou metálicas, as avaliações dessas próteses elas são muito melhores através do ecocardiograma transesofágico. As imagens são mais nítidas, especialmente se essas próteses estão complicadas. Se essas próteses estão normais, habitualmente a gente consegue identificar tudo no ecocardiograma transtorácico, tá? Tem uma outra situação, pessoal, que cresceu muito a indicação, que vocês me ouviram falar já várias vezes sobre derrame e AVC, né? Então a principal causa assim, do derrame e o AVC continua sendo a aterosclerose, né? Nas artérias carótidas ou de vasos intracranianos, gerando pequenos infartos lacunares também. Mas nós temos uma das causas de derrame que é a fonte embólica paradoxal. E isso acontece quando temos um pertuito, um orifício no interior dos átrios, que a gente chama de forame oval. Esse forame oval é um orifício que quando a gente está na barriga da mamãe, quando a gente é feto, ele é totalmente aberto. Quando a gente nasce, quando o bebê nasce, isso deve se fechar, habitualmente assim nos primeiros dias de vida. Em algumas pessoas, esse orifício ele permanece com mínimo fluxo. E ele permite, se a pessoa fizer coágulos nos membros inferiores, nas pernas, que não é tão incomum assim. Tá aí o Dr. Marcelo Agra, nosso colega lá da Cordial, que entrou agora nos prestigiando aí. Bem-vindo, Dr. Marcelo. Estou falando aí de coágulos nas pernas, ó. Se vocês precisarem de um vascular, um excelente médico, o Dr. Marcelo Agra, está nos prestigiando. Gente, então, estou com um coágulo na circulação das pernas e esse coágulo migra, chega lá no nosso coração, ele pode atravessar o coração através do forame oval e esse êmbolo de sangue, esse coágulo sanguíneo pode migrar para toda a nossa circulação sistêmica, pode trancar lá num dedo do pé, numa artéria do intestino ou no cérebro, ocasionando o AVC. Então, quando que a gente tem esse tipo de situação, fez a avaliação das carótidas, não identificou uma doença severa ou uma doença que tenha indícios de que a isquemia veio desse território, nós precisamos fazer o exame transesofágico, porque pode ser que essa isquemia veio de um coágulo que passou ali no forame oval e esse forame deve ser fechado depois que temos um quadro de isquemia, um AVC. Ele precisa ter essa investigação do forame oval, da presença do forame oval e ele ser fechado. Esse procedimento de fechamento do forame oval é realizado aqui no Hospital Santa Cruz com o Dr. Abdallah Hamid e o Dr. Nelson Thomas, meus amigos. Nós participamos lá dos processos de fechamento. Temos vários já casos aí de oclusão do forame oval, né, e de comunicações interatriais, evitando que esses pacientes possam sofrer um novo AVC, uma nova isquemia. Tá? Então o exame, e por que tem que ser no transesofágico? Porque esse orifício muitas vezes é muito pequenininho e a gente não consegue verificar ele com todas as garantias no exame transtorácico. Então a gente faz esse complemento com esse exame aí, que é muito importante. Pacientes que tenham arritmia, uma arritmia chamada fibrilação atrial ou flutter atrial, eles podem precisar de uma cardioversão, que nada mais é do que uma reversão ao seu ritmo sinusal. Para saber se podem fazer essa cardioversão, nós realizamos o ecotransesofágico porque ele é excelente para pesquisar trombos
dentro das cavidades cardíacas. Se tem trombos dentro da cavidade cardíaca, nós não podemos fazer essa reversão. Então, gente, o eco transesofágico tem mais essa utilidade. Nós realizamos ele todas as quintas-feiras lá na Clínica Cordial e também na nossa unidade do Hospital Santa Cruz, CDI mais Cordial, lá nas terças-feiras de manhã. Bom, seguindo, pessoal, falei de exames laboratoriais, falei de eletrocardiograma, falei de ecocardiograma, falei um pouquinho de teste ergométrico, falei de transesofágico, falei de eco de estresse um pouquinho também, tem muita coisa. Mandem os comentários aí, pessoal. Vocês têm dúvidas cardiovasculares? A Janice já me mandou um comentário. Mandem também qualquer dúvida aí sobre exames. Me passem aí, se vocês têm alguma coisa que vocês querem saber, é o momento de perguntar, tá, gente? Vamos lá. Vou falar um pouquinho de outros exames agora para vocês. Holter e mapa, tá? O que é o Holter? O Holter é um exame que vai monitorizar o seu ritmo cardíaco durante 24 horas, pelo menos. Os nossos aparelhos lá da Cordial, talvez não me recordo de que tenha outro aparelho aqui na região que faça a monitorização de até 7 dias do ritmo cardíaco. Porque tem arritmias que a gente, né, coloca o Holter e naquele dia que colocou o Holter não tem arritmia, né? Então a gente tem esse dispositivo de até 7 dias, a gente libera para o banho para poder colocar o Holter de 7 dias, né? Tem o banho aí uma vez por dia. E a pessoa que vai instalar esse aparelho, então, tem o seu ritmo cardíaco avaliado durante as 24 horas e mesmo durante o sono, que podem acontecer arritmias que a gente não percebe, o aparelho vai gravar. E se você tiver algum sintoma, você registra lá, você anota e a gente vai conferir o momento do sintoma se aconteceu alguma coisa no traçado. Tá? É o exame de escolha, o Holter 24 horas ou mais, até 7 dias, para o diagnóstico das mais diversas arritmias. Então, se você está com palpitação, se o seu coração está batendo acelerado ou descompassado ou muito lento, o exame que você precisa é um Holter, tá, pessoal? O outro exame é o MAPA. O MAPA é a monitorização ambulatorial da pressão arterial de 24 horas. O MAPA, que é a sigla, né, que eu acabei de mencionar para vocês, ele não pode ser mais do que 24 horas, porque ele é um exame que até não é tão agradável assim de fazer. Alguns pacientes reclamam do MAPA, né, porque a gente fica com uma braçadeira do manguito, né, que faz a medição da pressão arterial, acoplado aqui no braço, e aquele aparelhinho lá de tanto em tanto tempo, durante o dia de 15 em 15 minutos, insufla para fazer um gráfico da nossa pressão ao longo do dia inteiro. Ele é indicado para os pacientes que têm essa hipertensão do avental branco, que chega no médico e se apavora com isso, né? Então, o médico que não consegue definir se a pessoa é hipertensa ou não, e vocês vão concordar comigo que é muito importante saber se é hipertenso ou não, porque às vezes vai iniciar um tratamento que é de longo prazo, às vezes até para o resto da vida, né, gente? Então é muito importante e não dá para fazer só numa medida da pressão arterial e firmar esse diagnóstico de hipertensão. Então tem que fazer ali no consultório, depois vai para casa, faz um controle, vai na farmácia, vai na amiga, vai num local que tenha um aparelho calibrado, isso também é importante. E caso persistam-se dúvidas se a pessoa é hipertensa ou não, se é só quando vai no médico e fica ansiosa por ver o médico lá, o MAPA é o exame recomendado, tá? Além disso, o MAPA serve para saber se o tratamento da pressão está adequado. Porque não adianta eu tomar um remedinho da pressão e ela não estar adequadamente controlada, porque eu vou estar tomando o remédio para pressão e vou continuar tendo eventos cardiovasculares de infarto e derrame, tá? Principalmente, né? Então é importante também ter essa correspondência de que o tratamento está funcionando.
Pessoal, disparem aí para os seus amigos aí, se mais alguém tem, para ter mais pessoas com a oportunidade de assistir nossa live aí, né? Façam comentários aí, pessoal. Tô à disposição, não sejam encabulados aí, estamos online, é só digitar ali nos comentários as dúvidas que vocês têm sobre exames cardiovasculares que eu tô aqui para responder. Vou falar mais um aí, né? Tem bastante coisa aí, a gente pode ficar toda noite aí, mas a gente... para também aproveitar bem o tempo de vocês, daqui a pouquinho a gente vai finalizando aí. Mas eu tenho mais alguns exames aí, bastante coisa ainda para comentar, e se vierem perguntas a gente fala. Gente, então, cateterismo cardíaco, né? Vamos falar alguma coisa assim mais punk, né? Mais intensa, assim. O cateterismo cardíaco não é um exame que nós dispomos lá na Cordial, porque ele é um exame realizado em ambiente hospitalar, né? Então, aqui no Hospital Santa Cruz nós temos uma máquina de hemodinâmica operada pelos meus amigos Abdallah Hamid e Nelson Thomas Jr., né? Eles fazem os procedimentos de cateterismo e, se for o caso que tiver alguma lesão obstrutiva da coronária significativa, eles colocam a famosa molinha, o stent, né? Então, quando que eu devo fazer um cateterismo do coração? Visto que o cateterismo, ele é um procedimento invasivo. A gente vai fazer um furinho na virilha aqui, habitualmente, pode ser no braço também, mas habitualmente é na virilha. E a gente sobe com um catéter lá no coração, injeta um contraste que vai opacificar as artérias coronarianas e a gente vai ver se elas têm obstrução. É assim que funciona o cateterismo. Se eu detectar uma obstrução lá significativa ou se eu estou infartando, o melhor tratamento possível para o infarto é desobstruir essa placa com a molinha, com o stent. Colocar o stent lá salva vidas e salva músculo cardíaco, dele ficar com uma necrose, que ele morra uma parte dele porque faltou sangue lá. Então, o cateterismo pode produzir esse tipo de situação, inclusive de tratamento, quando que a gente está fazendo a angioplastia, a colocação da molinha. Mas as pessoas que precisam fazer cateterismo são todas? Não, o cateterismo, para nossa sorte, ele não precisa ser feito em todas as pessoas, até porque ele é um procedimento invasivo e que pode ter efeitos e eventos colaterais, né? Sangramento no local da punção, arritmia e outros problemas, né? Então, as pessoas que sabidamente têm uma dor no peito e que vão fazer o teste ergométrico lá, e o teste ergométrico dá muito alterado, a pessoa caminhou 2 minutinhos e já está com dor no peito e já está tomando os remédios que precisava para esse problema. Essa pessoa está com uma qualidade de vida muito ruim, ela não consegue fazer as atividades mais do dia a dia dela, porque 2 minutinhos na esteira é as atividades do dia a dia. Essa é uma indicação clássica de estudar a pessoa com o cateterismo, de ver quais as artérias estão obstruídas, se estão obstruídas e se precisa abrir elas, né, de alguma forma. Ou se dá alterado lá o eco de estresse também, né? Se o eco de estresse mostrou alteração, está indicado estudar a anatomia coronariana. Tem uma outra situação que é importante realizar o cateterismo, que são os pacientes que têm um coração dilatado e fraco. Os pacientes que têm um coração dilatado e fraco, se eles tiverem uma lesão coronariana grave que possa ser tratada, melhorado o fluxo, muitas vezes aquele território do coração começa a funcionar melhor. Então a gente tem um tratamento dessa situação do coração dilatado e fraco através do fluxo sanguíneo sendo restabelecido por essa artéria coronária. Então, gente, vejam que interessante, né? Que não é só quando eu tenho angina que eu posso fazer o cateterismo, né? E existem outras indicações para medir pressões de dentro do coração, que é o cateterismo do lado direito, enfim. Várias outras situações, mas o cateterismo e angioplastia salvam vidas, tá, gente?
Pessoal, alguém tiver alguma dúvida sobre exames cardiovasculares, mande aí nos comentários. Vamos lá, aproveitem o doutor aí que eu estou à disposição de vocês. Que mais, gente? Importante falar também sobre o estudo eletrofisiológico. Também é um exame mais, como posso dizer assim, mais específico, né? Mais delicado, que não é todas as pessoas que precisam fazer. O estudo eletrofisiológico é realizado aqui em Santa Cruz também pelo meu colega Bassem Hamid, né? Ele realiza esse exame que é também através de catéteres, só que dessa vez também a gente vai pela virilha, mas não pelo sistema arterial, a gente vai pelo sistema venoso, que tem pressões mais baixas e tem menor índice de complicações. E a gente vai até lá no coração também para tentar procurar arritmias cardíacas. Então o estudo eletrofisiológico ele provoca ou ele chega lá no coração e tenta definir em qual ponto do coração que está a arritmia. Então eu fiz lá o eletrocardiograma, fiz o Holter, vi que tem alteração, né, nos meus exames, que tem uma arritmia frequente até, ou que a minha frequência vai lá 170, 180 batimentos por minuto. O que acontece? Eu vou lá, me submeto ao estudo eletrofisiológico, o doutor vai tentar descobrir aonde está a arritmia e com outro catéter ele realiza a ablação, que nada mais é do que queimar o foco ali da arritmia. Ele trata esse local e geralmente resolve. Geralmente resolve com uma aplicação apenas e a pessoa se vê livre da arritmia. Então esse é o estudo eletrofisiológico, primeiro para detectar a arritmia e depois se faz a ablação num segundo momento, geralmente, né? Porque ali provocou muito coração, enfim. Ou às vezes já dá para fazer no mesmo instante aí, se a coisa já está mais direcionada, tá? Então, pessoal, falamos também de estudo eletrofisiológico, tá? Tem mais pouquinhas coisas para eu falar para vocês ainda. Por exemplo, angiotomografia de coronárias e ressonância magnética de coronárias, do coração em si, né? A angiotomografia de coronárias, elas têm um papel semelhante ao cateterismo. A gente vai tentar avaliar toda a circulação coronariana através de um exame que é uma tomografia. A gente vai entrar num aparelho de tomografia, vai ser usado um contraste que ele vai opacificar essas artérias e vai ser feita uma tomografia. Não são todos os equipamentos que realizam esse procedimento, né, de angiotomografia das artérias coronárias. Nós possuímos esses exames aqui em Santa Cruz, né, e ele substitui alguns pacientes ou uma boa parte dos pacientes que precisariam fazer o cateterismo, porque eles nos dão uma noção da anatomia coronariana. O problema da angiotomografia de coronárias é que quando tem muito cálcio nas artérias, a gente perde um pouquinho da definição da gravidade da obstrução. E aí a gente fica um pouco em dúvida, às vezes, de quanto obstruído está, e o cateterismo às vezes tem, então, maior segurança para dizer que essa obstrução é severa ou grave, né? Que mais, gente? Assim, sobre a angiotomografia de coronárias, a gente pode também fazer um outro score, que é o score de cálcio, tá? O score tomográfico de cálcio. Porque a gente sabe que todo paciente que acumula cálcio nas coronárias tem maior risco de ter um infarto. Só que esse score de cálcio ele pode ser substituído pelo score de cálcio ecocardiográfico, existem estudos já falando isso, e principalmente para a detecção das placas ainda antes de ter o cálcio, que é através do ecodoppler de carótidas vertebrais, aorta, ilíacas e femorais. Então eu não preciso esperar calcificar para poder fazer o diagnóstico da doença aterosclerótica, tá? Ressonância nuclear magnética, tá? Cardíaca. Esse é um exame utilizado em exceção. Tá? A gente pode fazer, existe até a ressonância de estresse, que vai ser injetado lá um produto e vai fazer o coração trabalhar sob esforço e ver o que acontece com ele.
E a mais comum é a ressonância magnética cardíaca de repouso, em que a gente pode estudar com algum grau maior de detalhe as estruturas cardíacas. Na nossa prática aqui na cidade, aqui pelo menos e na região, em outros locais também, quando o ecocardiograma possui uma janela acústica bem adequada, ou seja, as imagens são boas, bonitas de se fazer, né? Ainda lançamos mão do contraste através da ecocardiografia, que diminui ainda mais a necessidade da ressonância. É difícil de nós precisarmos da ressonância. A ressonância pode nos dar algo a mais num diagnóstico que está faltando. Em algumas doenças específicas, né? Amiloidose, para citar uma delas aí para vocês. Tá? Então a ressonância ela faz o mesmo papel do ecocardiograma, com alguns detalhamentos a mais quando o ecocardiograma não é factível, mas é um exame caro de se fazer, precisa ter um equipamento com essa disponibilidade, não é um exame rápido, a pessoa fica naquele túnel meio claustrofóbico, né? Que muitas pessoas até não gostam de fazer esse tipo de exame aí. E finalizando então assim os exames cardiovasculares mais populares aí, né? Vou falar um pouquinho para vocês da cintilografia miocárdica, tá? A cintilografia miocárdica, com os seus diferentes radiofármacos, ela é utilizada para avaliação de isquemia cardíaca, também como o teste ergométrico e, em sequência, o ecocardiograma de estresse. Nós temos trabalhos científicos que a cintilografia miocárdica e o eco de estresse são equivalentes para predizer isquemia no paciente. A vantagem do ecocardiograma de estresse, e eu não posso encerrar essa minha fala sem puxar a brasa para o meu lado, né? É que o ecocardiograma de estresse, ele não possui radiação. Ele é feito em um dia só, em torno de 1 hora, o exame todo está pronto, desde pegar a veia, de aguardar lá na salinha, ser passado para o exame, fazer o exame, aguardar o período de repouso pós-exame, o doutor fazer o laudo, entregar o laudo, 1 hora. A cintilografia geralmente precisa 2 dias para fazer todas as fases, né? E também vai radiação, então os equipamentos de cintilografia como raio-x, tomografia, eles emitem radiação. E se a gente for fazer uma cintilografia aí de check-up todo ano, que não se deve fazer, né? A gente acaba sendo submetido e exposto a uma carga de radiação muito grande e quem sabe as complicações que isso pode trazer no futuro. Tá, pessoal? Além disso, a cintilografia tem outras aplicações, dependendo do radiofármaco que usa ela, para ver se tem muita necrose do coração e pesquisar a viabilidade cardíaca, então, né? Para saber se tem inflamação do coração, a cintilografia é um dos exames de escolha para avaliação da miocardite, da inflamação do coração. E é um exame que também temos aqui na cidade de Santa Cruz do Sul. Meus amigos, estamos aí com 50 minutos de live, tá? Falei bastante coisa para vocês aí, foi um prazer estar aqui essa noite. Se alguém tiver ainda algum comentário, alguma dúvida sobre exames cardiovasculares, escreve aí no comentário que até eu finalizar aqui eu respondo para vocês. Foi um prazer estar de novo aqui me dirigindo para vocês. Esse vídeo vai ficar salvo nos canais ali da Cordial, do Instagram e do Facebook, com o objetivo de vocês se prevenirem, se informarem, né, se orientarem a respeito das 2 doenças, principalmente, que mais matam no mundo inteiro, infarto e AVC. Né, gente? E todas as outras doenças cardiológicas que têm alta prevalência e morbidade, que é a pessoa cursar com uma doença que limita a sua vida, né? Insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, problema nas válvulas cardíacas e tantas outras coisas, né? Limitação de movimento pós-AVC. Então, tudo isso, gente, tudo isso, todas essas situações aí vocês podem
se informarem. Existem vários canais, a gente publicou várias lives ali ao longo desse mês, estamos publicando, teremos mais uma live na semana que vem com a doutora Luciane Matos sobre tratamento sobre dislipidemias em pacientes pediátricos, em crianças, né? Um assunto muito interessante aí, gente. Vamos ficar de olho, conselho do Dr. Marcelo Agra, vamos ficar de olho nas doenças cardiovasculares. Sim, são as duas causas de maior causa de morte no mundo inteiro. Mais de 300 mil mortes no Brasil já somente esse ano. É pior que o Covid, gente, é pior que o Covid, tá? Muito obrigado pela presença de todos. Foi um prazer estar aqui essa noite conversando com vocês, é bastante coisa, não parei nem para tomar uma água, na verdade eu nem almocei, né? A Fran tá aí, ó, nossa enfermeira lá da Cordial, não me deixa mentir, trabalhando o dia inteiro, fazendo o jejum intermitente, que é o motivo para uma outra live, né? E cuidando da vida dos nossos pacientes aí, nossos amigos, nossos clientes que estavam lá na clínica hoje durante todo o dia. Pessoal, brigadão pela parceria, pela presença. Qualquer dúvida, mandem mensagem aí no direct da Cordial, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês. Um grande abraço e vamos finalizando por hoje. Um abração.